Vamos lá, pessoal, começando aqui mais um projeto nosso, um bate-papo diferenciado aqui hoje. É uma série de entrevistas que a gente pretende trazer aqui para vocês, para conhecer mais e conhecer melhor também sobre o mercado de loteamentos, de venda de casas, de projetos urbanísticos, investimentos e, por que não, também falar sobre oportunidades de investimentos, né? Então, começando hoje o nosso podcast, começando hoje aqui a nossa primeira entrevista, o nosso primeiro bate-papo, aqui dentro da Elenco, dentro aqui da nossa casa, e recebendo hoje o Michel, que é o nosso primeiro convidado, também parceiro nosso, né? Colaborador da Elenco. E a gente quer ouvir dele aqui muito mais das histórias e também ouvir também sobre oportunidades de investimento em Tatuí, na região, e o que mais ele tem aqui para nos dizer. Primeiro noite, Michel. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Odair. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Para mim é um prazer participar aqui desse primeiro, ser como diz, cobaia, né, desse projeto, né? Agradeço o convite e, independente de estar gravando ou não, é sempre um prazer falar sobre o mercado imobiliário com você, pessoa que eu trabalhei durante muitos anos, então agradeço o convite aí, a confiança para esse primeiro episódio. Pô, legal. Vamos lá, acho que a gente tem vários assuntos para tratar e tenho certeza aí que o pessoal que está assistindo a gente vai aprender aí um pouquinho sobre esse mercado, né? Pô, Michel, conta um pouco para a gente aí primeiro da sua história, quem é você, né? Você, já vou adiantar, acho que você tem 20 anos aqui de Elenco, né? Entre uma ou duas passagens, mas você tem muita história aqui dentro da empresa. Uma empresa de 70 anos e você pelo menos aí quase um terço vividos aqui dentro, né? Eu acho que a minha carreira profissional e o tempo que eu estou na Elenco, eles se confundem, né? Eu comecei na Elenco com 16 anos, acho que em 97. Naquela época a criança podia trabalhar, né? Então comecei na Elenco como aprendiz, depois logo estagiário. Na época a Elenco fazia muito serviço de telefonia e eu estudava eletrotécnica, comecei na telefonia. Depois me deixaram ficar, eu fui ficando, né? Passei por diversas áreas da Elenco, passei pela área de almoxarifado, depois fui para o departamento financeiro, até que em algum momento eu comecei a trabalhar na área de empreendimentos imobiliários. Depois fiquei um tempo afastado, né? Eu saí, fui fazer faculdade fora, depois fui trabalhar em São Paulo, até que em determinado momento o Tadeu, que é quem foi meu mentor aqui dentro da Elenco e eu espelhei boa parte da minha carreira na carreira dele, me convidou para retornar para a Elenco, isso acho que em 2008, por aí. Eu estava trabalhando naquela época em São Paulo, na Deloitte, tinha trabalhado em alguns IPOs de construtoras, né? Então, Incosul, que hoje chama Trisul, Exetec, Rossi, tinha trabalhado nesses IPOs, tinha adquirido um pouco de experiência no segmento imobiliário e a Elenco estava dando forma no mercado imobiliário. Quer dizer, a Elenco já atuava um pouco, mas uma atuação muito tímida no mercado imobiliário. Ele me convidou para voltar, para junto com o Gujo, um outro diretor amigo e exemplo que eu tive aqui dentro da Elenco, eles me convidaram para voltar e deram a oportunidade da gente estruturar o que hoje a gente chama de Elenco Empreendimentos, né? Então é sempre um prazer para mim poder falar dessa minha história da Elenco, falar um pouco de Elenco. Afinal, aprendi a trabalhar aqui dentro, né? Trabalhei em outros locais, mas acho que somadas a primeira e a segunda passagem são 21, 22 anos de Elenco, alguma coisa assim. Então, boa parte das alegrias e boa parte dos cabelos brancos aqui também, a Elenco acaba sendo responsável por isso. Isso é verdade, né? Dá uma prateada, né? no cabelo, né? Isso tá na moda. Acho que a gente trabalhou boa parte desse tempo junto, né? Eu tô 13 anos aqui na Elenco, fazendo 14 esse ano. Então, 13 anos na Elenco. Também já
Estão indo para o mesmo caminho também, de cabelo branco também. Você sabe que tem um orgulho aí também, né? Eu fiz a sua primeira entrevista. É verdade. Eu te chamei para um primeiro bate-papo aqui. Sim. E a nossa responsabilidade enquanto gestor, né? Quando passa um talento pela mão da gente ou a gente tem a oportunidade de contratar um talento, é nossa responsabilidade trazer. E aí, logo no primeiro papo, eu já falei, esse cara é diferenciado, né? Vamos trazer. Não sei muito bem o que ele vai fazer, onde ele vai trabalhar, mas vamos botar para dentro, né? Acho que a gente tem essa responsabilidade aí com a empresa e acho que a gente não estava errado, né? Verdade mesmo. Me lembro bem desse dia, viu, Michel? Então você é um dos responsáveis aí também por eu estar aqui. Agradeço bastante também. Imagina, mérito seu. E quando você estudou economia, isso? Isso, eu me formei em economia, formei lá na Unesp Araraquara, depois eu fui trabalhar com auditoria, e aí também, por consequência, óbvio, da profissão, acabei fazendo contabilidade também, então hoje eu sou formado em economia e contabilidade. Economia e contabilidade. Aí você volta para estruturar a montagem da Elenco Empreendimentos, isso era 2008, 2009? 2008. 2008. Né? Aí, na época, o Gujo um pouco mais na área, o Gujo é engenheiro civil, então ele é um pouco mais na área de engenharia, e eu com a parte administrativo-financeiro, né? Então, fazer um loteamento, e aí já entrando um pouquinho nesse bate-papo, o loteamento não existe financiamento da Caixa, de bancos, né? Então, normalmente é capital dos sócios, por isso que a gente tem que escolher comprar de loteadoras conhecidas e sólidas, né, de referência, porque não tem essa modalidade do financiamento bancário. Então é capital próprio mesmo. E basicamente você faz a obra ali em 24 meses, às vezes 30 meses, né? Então você gasta todo o dinheiro em 2, 3 anos e depois você acaba financiando o seu cliente em 120, 140. Aqui na Elenco nós tivemos a experiência de financiar até o cliente em 240 meses, né? Então 20 anos aí de financiamento. Então você gasta em 3 e vai receber até 20 anos. Então existe uma engenharia financeira por trás disso. Isso também precisa ser considerado para quem está procurando um imóvel para comprar, um lote para comprar, principalmente se for na planta, a capacidade da construtora de fazer essas obras e honrar esses compromissos, né? Porque boa parte do tempo a gente fica só investindo dinheiro e depois você começa a receber, aí chega ali com 48, 52 meses do início das obras, você atinge o seu payback e depois você vai receber o seu lucro final depois de 20 anos. Então, exige uma engenharia financeira e na época eu vim para contribuir com esses estudos de viabilidade, ajudar a montar a estrutura de negócios da empresa. Perfeito, né? Quando a gente fala de 20 anos, né, o cliente pagando, é uma vida, né? Durante 20 anos esse cliente vai casar, talvez ele tenha 1, 2 filhos, talvez ele separe, talvez ele case de novo, mas ele continua ali, né, pagando, honrando ali o seu compromisso, né? Então, acho que boa parte da vida desse cliente ele participa aqui com a empresa, tem uma participação ali ao longo desse período, né? E diz uma coisa, Michel, falando um pouquinho, aproveitando um pouquinho aqui do seu conhecimento de economia, o seu conhecimento aqui de finanças, né? Estamos em 2024. O ano passado tivemos troca de governo. Esse ano já é um segundo ano, né? Então a gente tá. Como que você está enxergando a economia do país? Como você está enxergando o momento econômico? Você acha que é um bom momento para investir e investir em mercados imobiliários? O que você poderia dizer aí para a gente? A despeito de preferências políticas, né? Se a gente olhar o que podia ter acontecido com o que está acontecendo, né? Você olha para o Haddad e você fala assim, tá bom, não é o nosso ministro da Economia dos sonhos, mas também ele tem feito um bom trabalho, né? Quase aquela história de colocar o bode na sala, né? Você fala para sua esposa que vai colocar um bode na sala, fala não, um bode não, aí depois você consegue negociar e colocar qualquer coisa, né? Então,
tem sido uma grata surpresa, né? E ele tem conseguido implementar algumas medidas que têm dado um fôlego na economia para a gente. Então, as perspectivas são boas, né? Então, o país vem tentando fazer a sua lição de casa, né, da política fiscal. Com isso, permitiu com que o Banco Central iniciasse um ciclo de quedas nas taxas de juros. E a gente sabe que sempre quando a taxa de juros cai para o mercado imobiliário, isso é um fator positivo. Então, acredito que a gente vai enfrentar um bom momento para o mercado imobiliário nos próximos anos aí. Ainda tem alguma coisa aí de juros para cair. Talvez a gente não sabe qual vai ser a taxa terminal, se vamos chegar em 9. A gente já ouve a Faria Lima falar talvez alguma coisa abaixo de 9. Não podemos ter certeza, mas ainda há espaço para corte da taxa de juros aí, pelo menos de mais uns 2 pontos. E isso ajuda a aquecer o mercado imobiliário, né? Porque diminui a atratividade da renda fixa. E isso pode estimular algumas pessoas a procurar o mercado imobiliário como uma alternativa para investimento. E, por outro lado, também diminui os custos dos financiamentos, né? Então, a gente sabe que tanto a gente que vende como financiamento próprio, como quem às vezes acaba comprando o lote para fazer um financiamento, lote mais construção, também depende da taxa de juros do sistema financeiro. E, nesse momento, juros em queda estimula a economia, então também melhora um pouco a renda disponível das pessoas para esse tipo de investimento, né? E ainda falando sobre o investimento em lotes, né, em terras, existem alguns ditados, né? E eu gosto muito dos ditados, né? Então, quem compra terra não erra. E tem um economista, eu não vou lembrar o nome dele agora, nem sei se é economista ou filósofo, não estou lembrando, mas que diz que terra é um bom negócio porque Deus não vai fazer mais delas, né? Então, é um produto escasso. Então, vale a pena sempre investir no mercado imobiliário, ainda mais nesse momento de queda da taxa de juros. Isso é o mesmo conceito do ouro, né? Que a quantidade de ouro que existe no mundo já está determinada, né? A quantidade de terra que existe no mundo já está determinada, né? Então... não vai ter mais delas, né? Então, não vai ter mais delas. É um bem escasso, então vale a pena. E se a gente pegar o histórico de quem investiu em imóveis, você não vê uma história de insucesso de quem investiu em imóvel. Poxa, paguei muito caro, depois o mercado caiu, mas o mercado sempre volta, né? Você não vê alguém que ficou com aquele determinado imóvel por um bom período de tempo se arrepender de ter comprado, né? Você vê a história de arrependimento, poxa, porque eu comprei um lote só. Eu sou um caso desses, né? No IPZUM eu comprei 2 lotes e acabei vendendo um para um amigo nosso em comum, inclusive. E aí eu me arrependo de ter comprado só 2 e depois me arrependi de ter vendido um deles que eu comprei ainda, né? Então, a gente vê esse tipo de histórias, não histórias de arrependimento de ter comprado. É lógico que às vezes a gente ouve história de comprei, a loteadora não entregou, ou a incorporadora não entregou meu apartamento. Por isso que é importante sempre conhecer de quem você está comprando, né? Mas raríssimas exceções você vai se arrepender de investir em um imóvel. Sem dúvida. E essa frase que você falou, eu lembro muito bem dos meus tios comentando, né? Quem compra terra não erra, né? E várias histórias da família também de, puxa, né? Grandes oportunidades de ter investido em terreno, né? Em imóveis, de maneira geral, né? E isso eu acho bastante interessante porque acho que durante a pandemia, principalmente, né? Ficou muito na moda também, né? Principalmente na nossa geração, da geração mais novas, os coaches, investimento financeiro, compra de fundos, ações. Como que você avalia, Michel, por exemplo, um investimento financeiro frente ao investimento também de um lançamento de um terreno que está sendo ofertado pela primeira vez no mercado? Perfis, público, o que é melhor, né, para, por exemplo, vamos pegar um casal recém-casado de 30, 35 anos, está pensando em ter o primeiro filho, tem ali
uns 50 mil reais, gostaria de investir, não sabe muito bem para onde aplicar esse dinheiro e tem ali uma capacidade de aportar 2.000, 2.500 reais por mês. Né? Mas imaginar mais ou menos esse perfil, né? O que você indicaria, o que você sugeriria para uma pessoa como essa? Né? Acho que, assim, como economista, né, eu sou obrigado a falar que é importante você diversificar aonde você tem as suas opções de investimento. Né? Então, eu tenho investimentos em imóvel, tenho investimento em renda fixa, tenho investimento em fundos imobiliários, né, que acaba coincidindo um pouco aí com investimentos em imóveis, tenho investimento em bolsa, é diversificado. Mas onde eu comecei a construir o meu hall de investimentos? Em imóvel. Né? Primeiro eu constituí lá uma parte de imóvel. Existe aí na internet muitos vídeos de youtubers e de influencers do mundo digital falando assim, olha, não vale a pena comprar imóvel, vale a pena morar de aluguel. Mas a maioria dessas pessoas, elas têm os imóveis próprios delas. Né? Então eu costumo falar, eu dou aula lá no MBA e costumo falar para os meus alunos, olha, veja bem, no Brasil algumas regras costumam mudar, né? Algumas tributações, depende do humor do Congresso, costumam mudar. Para quem não é tão velho como a gente, né? Se é com 40 anos a gente pode falar que já está mais velho, mas a gente viu uma poupança que era sagrada para os brasileiros serem confiscados. Então, lógico que é bom você diversificar os seus investimentos. E a parte do mercado imobiliário, investir em terrenos é importante e é um bom investimento porque você é um imóvel que não deprecia, né? Então, se você fala assim, olha, eu vou comprar um apartamento como um investimento, aquele apartamento, logo no começo você vai ter que fazer um investimento inicial para montar aquele apartamento e depois, ao longo do tempo, ele acaba se depreciando, né? A mobília daquilo vai se depreciando. E quando você compra um terreno como investimento, enquanto você não constrói nada lá dentro, ele não se deprecia, muito pelo contrário, ele só se valoriza. Né? E mesmo que seja em um empreendimento fechado, se a gente pegar os empreendimentos que a Elenco tem se especializado em lançar nos últimos anos, como por exemplo esses loteamentos com lotes menores, tipo reserva dos IPs, assim, são empreendimentos que têm taxas de condomínios baratas, né? Então a valorização daquele terreno ao longo do ano supera o que a pessoa gastou eventualmente com a associação. Né? Popularmente o pessoal fala que a taxa de condomínio. Como é uma associação, não é um condomínio, então a gente tem que chamar do nome correto. Então, eventualmente, aquilo que ela pagou ao longo dos 12 meses, a valorização do terreno se supera em muito, paga aquele valor. E o melhor momento de se investir um imóvel é comprar um imóvel na planta, né? Você ganha, porque normalmente, né? E aí por ter trabalhado na Elenco fazendo lançamento, no momento do lançamento você acaba dando um desconto maior para os clientes, porque os clientes vão ter que esperar, aqueles clientes que vão comprar para morar, eles vão ter que esperar por 2 anos para ir poder iniciar as suas construções para daí morar. Então você tem que fazer um preço um pouco menor. Então para quem vai comprar como investimento, então é o melhor momento de comprar, porque ali você pega o menor preço do empreendimento. Quando a loteadora está para entregar lá no final, aquele terreno já está quase no valor de mercado. Então, vamos lá, o investidor perdeu todos aqueles 24 meses que normalmente é gasto para fazer obras, ele perdeu de valorização do imóvel. Daí a hora que ele vai comprar, ele já vai comprar a preço de mercado. Por mais que ele barganhe ali um desconto, porque vai pagar à vista ou vai pagar numa tabela curta, ele já perdeu o ganho daqueles 24 meses, né? Que a gente sabe que, se a gente pegar um exemplo recente aí do que a gente lançou, um empreendimento desse tipo lá em Boituva, acho que a gente lançou, tinha lotes um pouco abaixo de 100 mil reais. Sim. Agora que a gente acabou de entregar a obra 2 anos depois, os lotes já estavam em torno de 130, 140, se eu não me engano. Então, o investidor que deixou para comprar agora perdeu toda essa valorização. Então, tentando resumir aqui, é importante, todos os tipos de investimento é importante você ter na sua carteira, inclusive Bitcoin você tem que ter um pouquinho.
O investimento no mercado imobiliário, se você vai para fundos imobiliários, é legal, mas no Brasil, onde existe uma insegurança jurídica muito grande e as regras mudam toda hora, eu acho importante você ter um pouquinho de imóvel físico mesmo, né? Como a gente falou, compra terra que não erra. Acho importante ter isso. E mesmo que seja para você morar, avalia, né? Sempre quando você está ouvindo alguém falar assim, não vale a pena comprar, vale a pena pegar e investir o dinheiro e... Tem uma série de considerações que tem que ser levada nessa conta, quanto você vai ganhar de juro, qual é o valor do aluguel que você vai pagar, que às vezes não é muito bem explicado. E normalmente quem está falando isso, normalmente tem o próprio imóvel e mora numa casa própria. Então, lógico, não é para tudo para o mercado imobiliário, mas é interessante você direcionar uma partinha para o mercado imobiliário. E se você for fazer isso, o melhor momento de se fazer é comprar no lançamento. Eu tenho observado, você comentou do reserva dos IPs de Boituva, né? Foi um produto que nós lançamos pós-pandemia, 2021, meio de 2021. E hoje, no momento da entrega dele, ele se valorizou em torno de 35%, quase 40%, né? Em 2 anos, 24 meses. Sim, um excelente negócio, né? Para quem ali investidor, que apostou, comprou. Então, e tende a valorizar ainda mais agora após a liberação das construções, né? Se você falar de 35, quer dizer, teve uma valorização de 17,5% ao ano. Ao ano. Lembrando que nesses 2 anos não paga condomínio, né? Então não paga condomínio, é uma valorização real, né? Sim, sim. Reserva dos IPs 1, também o que você comentou, né? Foi um produto lançado pelo Elenco em 2012. Na época, você lembra, Michel, quanto que a Elenco lançou por esse produto? Quanto você comprou seus 2 lotes lá? Então, tinha desconto para funcionário em 2012, né? Eu acho que eu paguei... se eu não me engano, a Elenco lançou em torno de 40, 42. E eu paguei, se eu não me engano, com desconto de funcionário, 39, 38, alguma coisa assim. Hoje? Hoje acho que está valendo 130 mil. 130 mil. 130 mil, 135 mil. Acho que até os amigos corretores aí podem até confirmar, né, com a gente. Mas, ou seja, uma valorização de quase de 200%, né? Tudo bem que são 10 anos aí, né? Quer dizer, eu ganhei 100 mil reais. Se eu vender hoje, eu tenho que pagar imposto sobre ganho de capital desse valor. Atenção, Receita Federal, então, né? Não vou vender a Receita, não precisa vir atrás, não. Mas é uma valorização em 2012, né? Então, em 14 anos, né? É uma valorização excelente. Excelente. Michel, voltando, você comentou que entrou na empresa em 2008... Em 2012, a Elenco estava lançando o Reserva dos IPs 1. Se participou naturalmente aí da concepção do Reserva dos IPs, né? Porque é um produto novo. Não existia loteamento econômico fechado nessa época, pelo menos se não tiver... Em Tatuí, né? Não em Tatuí, né? Não em Tatuí. O mentor intelectual desse produto, né, é o engenheiro Gujo. E na época eu participei da equipe de planejamento e a concepção desse produto também. Lembro que nós fomos visitar alguns produtos em Sorocaba, que estavam começando a adotar esse modelo. E foi um produto pensado e que a gente achou que encaixaria muito bem em Tatuí. Ia ter uma aceitação muito grande. Porque em Tatuí existia o desejo da população, né, a população que tinha uma capacidade de renda, de morar em loteamentos fechados. Na época, a cidade de Tatuí contava com 4 empreendimentos, mas eram empreendimentos de alto padrão, né? Então, você teria que ter uma grande disponibilidade de recurso financeiro para morar e se manter nesses empreendimentos, né? Então, tinha ali Colina, São Marcos, Bosques e acho que o Monte Verde, se eu não me engano, eram os 4 empreendimentos da época, em que era um pouco difícil para a população, de maneira geral, de Tatuí acessar esses tipos de empreendimento. Então, a população tinha o desejo, mas não tinha, primeiro, a disponibilidade de imóveis para serem comercializados na cidade e também não havia a renda necessária para comprar esse tipo de imóveis. Então, o produto Reserva dos IPs veio para ocupar esta lacuna de mercado, né? Então,
o público que tinha o desejo de morar em um loteamento fechado e tinha uma certa restrição orçamentária para morar nos produtos que tinha disponível em Tatuí. Então foi isso que a gente enxergou naquele momento. É óbvio que para caber no bolso do cliente a gente tem que reduzir o tamanho de lote, mas veio muito também alinhado a uma tendência de mercado que são famílias com número menores de filhos, né? Então, antigamente, sei lá, meu avô teve... meu avô e minha avó tiveram 6 filhos, a minha mãe e meu pai tiveram 2, eu e minha irmã. Eu ainda não tenho nenhum, mas em algum momento, se eu tiver, vai ser um filho. Então, as famílias vêm se reduzindo de tamanho. Então, também vem crescendo na população a percepção que eu não preciso mais de um terreno de 450 metros quadrados, de 1.000 metros quadrados, como tinham os produtos de Tatuí na época. Que era possível morar com uma qualidade num lote de 175 metros quadrados, que foi o que a gente pensou. Que era possível você construir uma casa com 3 quartos, 2 suítes, com uma área de lazer integrada no conceito tudo aberto, né? No conceito open. Então, a população enxergou isso. E aí, na época até foi criada uma campanha, Agora Você Pode, né? Que é exatamente esse o sentimento que a população ficou com relação à reserva dos IPs. Poxa, agora eu consigo morar num loteamento fechado. Porque ela tinha o desejo, né? A gente identificou esse desejo de morar num loteamento fechado, mas ela não tinha o produto que encaixava no bolso dela disponível para comprar. E o IPs veio nesta esteira aí. Tá? O IPs, né? Lembrando, ele no começo, assim, em contrato, né, Michel, eu até lembro, o principal foco, sem dúvida, era a segurança, né? De você ir para o residencial fechado, então controle de acesso, portaria, né? Você ter ali seu imóvel dentro da segurança ali do condomínio, da associação. Acho que um bom benefício também é você ter ali um padrão, né, de construção. Isso também inibia um pouco de construções inacabadas ou com projetos que nem em bairros abertos provavelmente seria aprovado se houvesse ali uma demanda de fiscalização mais ostensiva. Então você valoriza, né, que você sabe que o seu vizinho vai construir uma casa boa, bonita, enfim, isso vai valorizar também o seu imóvel. E também itens de lazer, né? Então foi pensado lá em quadra, em um playground para as crianças. Foi pensado em alguns equipamentos de lazer ali para contemplar nisso. Mas até acho interessante porque esse projeto foi melhorando com o tempo, né? Então se decidiu implantar muro, né? Porque no começo acho que nem muro era, né? O IPs, né? Então o cliente aí que tem empreendimento no IPs 1, o IPs 1 foi vendido para um fechamento com alambrado. Mas aí, devido ao sucesso de vendas, né, foi possível a gente promover ali um pequeno upgrade para os clientes na época e fazer o fechamento de muro, né? Mas ele sempre foi o ponto fundamental nele foi trazer segurança, né? Então era um loteamento monitorado por câmeras de segurança, fechado, com uma portaria que possibilitava o controle de acesso e uma associação que regulava a vida ali no bairro, né? Então é um bairro com acesso controlado. Quando você falou da qualidade das construções, né? Então acho que a gente tem que pensar quando a gente paga a taxa de associação, não é só para os serviços básicos ali da associação. Então, então eu pago a taxa para ajudar a manter a portaria, para limpar a área de lazer. Não, tem outros serviços envolvidos, inclusive o serviço de determinar ou aprovar as construções dentro do empreendimento e ser uma espécie de xerife ali dentro, para que você more realmente num bairro organizado, em que você possa ter casas sem portões na frente, porque você não tem um problema de segurança, que você sabe que todas as casas elas vão começar a ser construídas e vão
terminar as construções vão ser acabadas, não vão ficar aqueles bairros com as construções eventualmente pela metade, porque a associação de moradores vai forçar com que a pessoa conclua a construção. Então tem todo o ordenamento ali da associação de moradores que ajuda a valorizar o empreendimento, né? E isso logicamente traz um ganho de valorização. Essa valorização que a gente falou, eu comprei o lote lá 38 a 39, hoje o lote vale 140 mil ali. Ela vem não só pela esteira do mercado imobiliário, mas também pelo que o empreendimento se tornou. E se tornou tudo isso graças a uma associação de moradores atuantes, né? Então isso vale para o 1, para o 2 e para o 3. Esse é o ponto. Você falou que nós fomos aprendendo, né? E realmente a gente foi consertando algumas coisas, foi ouvindo os clientes, né? Você liderou algumas pesquisas aqui dentro em que trouxeram modificações nos projetos, né? Então, acho que antes a gente entregava um society que a associação depois tinha trabalho em cuidar daquilo, né? Grama natural. Que era grama natural, né? Isso. E aí acho que a Sabesp cobra muito cara a água, boa parte do tempo o campo precisa ficar fechado para a grama crescer. Isso. Quer dizer, a gente foi consertando isso nos outros produtos que a Elenco foi lançando ao longo do tempo. Também a questão da portaria, né? A gente tinha um estilo de portaria e depois a gente viu que as associações reformaram essas portarias, trouxeram para a Elenco algumas demandas relativas a isso e a gente foi aprimorando isso em outros produtos. Então você pega do primeiro que a Elenco lançou nesse perfil para o último que a Elenco entregou agora em Boituva, tem diferenças gritantes conceituais de que o produto foi melhorando, né? E o IPs 4, que é o que a gente vai lançar depois, acho que em algum momento a gente vai falar dele, vem com todas essas melhoras e esses aprendizados de evolução, né? Então, inclusive, se a gente falar quadra de beach tênis, lá em 2021, 2012, ninguém falava de beach tênis. Hoje é quase que obrigatório ter se não tiver beach tênis. Então tem as melhorias, mas também tem as evoluções que o próprio mercado vai forçando a gente a fazer. Cabe a gente a estar atento a essas mudanças, né? Eu acho legal porque você comentar também desse ponto da grama, da quadra de futebol, porque eu acho que o grande foco e balizamento do produto era um conceito pilar, né, que foi pensado lá pelo Tadeu, pelo Gujo, precisa ter uma taxa de associação acessível, baixa, que dê acesso, que não seja que não onere, né, que não pese ali para esse cliente. E quando a gente observou que o piso de grama no campo de futebol, embora seja o principal que os boleiros gostam de jogar, e de fato né, a grama natural, no entanto ela gera ali um custo de manutenção caro para a associação, porque a associação demanda regar diariamente aquele campo, e aí a água é da Sabesp, né? Então a associação está bancando. Não dá para jogar futebol todo dia, porque tem o período ali da grama crescer, recuperar. Tem também o ponto da manutenção mesmo, né? Porque onde fica o goleiro normalmente é a parte ali que mais desgasta, então se precisar repor aquela grama. E a gente observou que tudo isso gerava custo para a associação, então, peraí. Então talvez a gente pudesse aqui melhorar um pouquinho esse equipamento para que o custo fosse mais baixo. Acho que isso também ajuda a explicar uma pergunta que eu ouço muito dos clientes, por que não tem piscina no loteamento da Elenco? Por que não tem piscina, né? É tudo pesquisa de mercado, né? Talvez o cliente na hora de comprar ele até sinta um pouco a necessidade de ter piscina. O corretor, com certeza, ele fica perguntando pra gente, vai ter piscina, porque piscina ajuda a vender. Porque é algo que enche os olhos, né? Principalmente se ele recebe o cliente numa época de calor, como essas que a gente vem vivendo aqui com ondas de calor. Mas também foi de pesquisa de mercado. Na hora que a gente foi conversar com as associações, o custo de manutenção da piscina versus a utilização de fato pelos moradores, a gente percebeu que essa relação aí não era animadora para a implantação de piscinas, ia provocar, obviamente, um aumento da taxa de condomínio, e muitos dos clientes, eles construíam ali
lógico, não uma piscina olímpica, mas ele acaba colocando ali uma hidro ou alguma coisa na área de lazer que ele não ia usar o loteamento, a piscina do condomínio. Né? É lógico, existem condomínios, conceito de condomínio clube, e aí vai ter professor de natação, aula de natação na piscina do condomínio, mas não é este conceito que este produto vem. Né? Então, a fim de manter uma taxa de associação o mínimo possível, acho que hoje gira em torno mais ou menos de 15% do salário mínimo, né? Então vai aí pegar em torno de R$ 180 mais ou menos as taxas de condomínios. Isso é uma taxa barata, é uma taxa que não gera inadimplência, é uma taxa que você pode se comprometer em pagar o resto da vida uma taxa dessa que vai trazer o serviço básico para o loteamento e todas as outras coisas você pode construir dentro do seu terreno, né? Óbvio, você não vai construir uma piscina olímpica no seu terreno, mas você vai poder construir ali botar ali um ofurô, uma jacuzzi ali, que é o que a maioria dos clientes acabam seguindo como essa tendência, né? Então, o fato da gente não colocar piscina tem a ver com a demanda de mercado. Né? Acho que quando a gente faz pesquisa, as piscinas não aparecem nem no top 10 de lazer, né? Não aparece, não aparece. E a gente viu também que o uso dela é muito restrito para crianças. Dificilmente você vai ver ali uma família, um adulto, um casal usando a piscina. Então, crianças ali acaba até utilizando, mas o casal prefere a privacidade, por exemplo, de ter ali aquele ofurô, ter aquele equipamento no seu lote, na sua casa. Os condomínios que reportaram a utilização de piscina reportaram a utilização para que às vezes as mães levavam as crianças, eventualmente condomínios que tinham piscinas, aulas de natação, eventualmente. Às vezes a babá levava a criança a participar, mas a família mesmo não participava. Então aí entrava naquele conceito, né? Poxa, se a gente põe uma piscina, vai aumentar o custo o tamanho o valor do lote que a gente tem que cobrar, né? Porque num conceito de economia não existe almoço grátis, né? Então você põe a piscina, vai ter que aumentar o valor do lote, aumentar a taxa de condomínio para um benefício muito pequeno. Então esses loteamentos são loteamentos muito pensados para serem loteamentos inteligentes, né? Quer dizer, é um benefício muito pequeno para um grupo muito pequeno. Vale a pena você dividir uma conta por todo mundo para ter um benefício muito pequeno? Não. É a mesma coisa da história da grama a grama verdadeira, né? O campo com grama natural. Obviamente tem o pessoal que gosta ali da pelada, mas, poxa, mesmo para eles existia uma limitação de uso do campo. Cada vez que queria usar, poxa, o campo está em reforma, a grama não está boa, tem que reformar. Aí se tinha que fazer alguma reforma muito grande, tinha que aprovar na associação. Aí, às vezes, eventualmente, a associação não aprovava a reforma, aí o campo ficava lá. Então, também foi pensado nisso. Olha, então, vamos achar uma outra solução para esse tipo de lazer. E aí, a gente foi aprendendo com isso. Então, todos esses nossos loteamentos lotes de tamanho menor, de 175, 180, 200 metros, eles são realmente pensados para serem inteligentes, né? Inteligentes no sentido de que vale a pena rachar esse custo com o total da população para esse determinado benefício? Não, se não vale a pena, a gente retira. E aí outras coisas que a gente foi aprendendo que, poxa, vale a pena, o benefício é coletivo, então os novos empreendimentos contam com espaço para vivência maior, talvez a gente tenha a oportunidade de falar mais para frente disso. Então, a gente foi adaptando os loteamentos. Os loteamentos, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós fomos aprendendo, os loteamentos foram sendo aperfeiçoados, né? E eu também, outro dia, recentemente estava andando no IPs 1, 2 e 3 e vi os projetos de casas dos clientes, e são projetos super bonitos, modernos, casas com 3 dormitórios, com suítes, com churrasqueira gourmet, com aquela área integrada de sala, cozinha integrada, que são esses conceitos mais modernos. Ou seja, o que a gente observa é que aquele propósito, aquele sonho do cliente construir a sua casa, né, o desejo de ter a sua casa, ele consegue construir isso num lote de 175 metros, né? Incluindo a piscina, incluindo o furô lá no fundo do lote.
Ou seja, eu acho que isso até seja pauta para uma outra conversa, né, para um outro podcast. Mas assim, os arquitetos têm sido bastante competentes em utilizar ali aquele espaço do terreno, né? Acho que até vale a pena um podcast só com alguns arquitetos, mas acho que os arquitetos vêm dando um show nisso, né? Então, antigamente, às vezes, a gente ia construir as nossas casas, a gente mesmo que rabiscava no papel ali. Mas eu acho que se você é cliente dos IPs ou está pensando em construir nos IPs, vale a pena você contratar um serviço de um arquiteto para que você possa aproveitar na íntegra o potencial do seu lote, né? Então, os arquitetos de Tatuí, de Boituva, das cidades que a gente tem atuado, têm dado um verdadeiro show disso. São casas bonitas, projetos cada um mais bem estruturado e melhor pensado para o outro, e que atende esse desejo do cliente eventualmente de, poxa, quero construir aqui 2 suítes, agora com home office, então eu quero construir um escritório, quero também ter a minha piscininha, quero ter o meu lazer, tudo integrado. Basta você procurar no Instagram aqui de alguns arquitetos aqui de Tatuí, Boituva, você vai observar construções com extrema qualidade. Até ouvindo um pouquinho esses arquitetos, o IPs 4, ele foi pensado com um lote um pouquinho maior, né? Então ele tem uma fachada um pouco maior, o comprimento do lote é menor, não chega a ser algo absurdo, né? Então ele mantém ali o padrão dos 175,5, mas você ganha de fachada meio metro, que para os arquitetos eles comemoraram, né? Poxa, melhora mais ainda a solução que eu posso entregar para o meu cliente. Atualmente eu moro em Sorocaba, né? É uma cidade que tem muito condomínio de casas, né? Com aquelas casas que são todas iguais, né? Condomínios de casas. É legal, mas mata o desejo do cliente de construir, dar seu toque final na fachada, colocar a sua jardinagem ali na fachada, poder construir a sua casa de forma isolada, né? Eventualmente, esses condomínios de casa às vezes têm ali as casas mais coladinhas, que acaba tendo problema de barulho. Então, esse padrão de loteamento que a gente constrói, que a gente entrega para os clientes, permitem com que os clientes realizem o desejo de ter a sua casa do seu jeito. Ele pode falar, poxa, vou pôr sobrado, né? Então vou pôr o quarto das... A gente ouve às vezes nos plantões de vendas, né? Os clientes falando, não, vou pôr o quarto das crianças em cima, vou construir o meu e o da esposa embaixo, vou construir pensando já na velhice, que eu não quero ficar subindo escada. Cada cliente está no momento da vida, né? E cada cliente tem o desejo. Alguns querem sobrado, outros não, eu vou construir uma casa térrea aqui com 2 suítes, uma para mim e outra para o meu filho, eu tenho um filho só. Então, é possível o cliente realizar o sonho dele de morar do jeito que ele quer, né? Construir a casa dele, morar do jeito que ele quer fazer o recanto do guerreiro lá com a churrasqueira, vamos fazer, quer fazer um jardim maior, vamos fazer, quer fazer um ofurô ali para aproveitar com o marido no final de semana, vamos fazer, uma cozinha toda aberta. Então, acho que tem bastante opções, né? O cliente não pode falar, olha, que eu só vou construir desse jeito, assim, assim, assim. Não. Você dá para sonhar, mas é importante trazer o serviço de um arquiteto em conjunto, né? Acho que acaba fazendo com que você aproveite melhor aquilo que você comprou, o patrimônio que você comprou. Eu acho que esse que você trouxe até é uma das frases que normalmente a Elenco utiliza nas campanhas de venda dela, né? É a sua casa do seu jeito, né? Acho que essa é a grande vantagem de se comprar um lote, porque nele cabe o sonho, cabe, né, o seu projeto, cabe a sua ideia. Eu acho que é diferente também das gerações passadas, né? Eu vejo muito também assim, antes você tinha uma casa para a família e era a casa onde cresceu, né, nasceu, cresceu, casou e continua com a casa, né, por toda uma geração, né? Às vezes até passando de geração para geração. E hoje a gente vê assim moradias adaptadas por momentos de vida, né? Então, a cada fase da sua vida você vai demandar mais ou menos espaço, mais ou menos equipamentos, e eu acho que isso acaba sendo até uma facilidade de financiamento e tudo mais. Mas chegando aqui na nossa última etapa, a gente estamos já
concluindo aqui o nosso papo. Passou rápido, né? Passou rápido. Nem doeu. e você soltou alguns spoilers aí sobre IPs 4, né? Deixei aqui o último tema aqui para a gente falar agora. O que o cliente de Tatuí pode esperar do IPs 4 que está para ser lançado esse ano, né? Acho que você falou um pouquinho aí da fachada do lote, mas o que mais? O que você pode contar para a gente aí de novidade que está por vir no IPs 4? Acho que o IPs 4 é o grande fechamento para um projeto de muito sucesso da Elenco, né? Não dá para você falar que um projeto que começou lá em 2012, né, e está chegando agora em 2024 ao seu final. Vão ser ao todo 4 loteamentos totalmente independentes, numa média de 500 lotes em cada um dos empreendimentos. Eles vieram sendo feitos faseados, né, até por uma questão de atender a demanda de mercado, mas é o grande fechamento desse projeto de sucesso. Então é a última oportunidade para quem quer morar nos IPs, é a última oportunidade de comprar e adquirir um imóvel lá. Ele vem mantendo sim o padrão, né? Então estamos falando de lotes de 175, mas vem com algumas melhorias que a gente foi ouvindo os próprios clientes do IPs 1, 2 e 3, o próprio mercado foi entregando para a gente também essas necessidades de melhorias. Então, o lote tem uma fachada um pouquinho maior, né? Então ele continua no 175,5, mas ganha meio metro de fachadas, ele continua fechado por muros, ele vai ter todo um sistema de segurança. A portaria, esse foi um ponto que os clientes trouxeram para a gente, que a gente melhorou, então são portarias com 3 entradas e 3 saídas. Então tem a entrada de morador, a entrada de visitante, a entrada de serviço, tem saída de morador, saída de serviço, saída de visitante. Na portaria tem uma espécie, logo que você passa pela portaria, tem uma espécie de um mini centro de convívio ali, uma rotatória, que é um espaço para a pessoa ficar esperando ali um Uber, um táxi, coisa que não tinha lá em 2012, né? Não tinha o Uber, né? Táxi já tinha, mas não tinha o Uber, o 99. Então que você possa se dirigir até ali para esperar, ou esperar uma carona de alguém que mora de um condomínio, ou chegou com alguém e fica ali esperando até que a pessoa vá ali buscar você recebê-lo na portaria. Então tem esse ponto de convivência aí, próxima à portaria, que a gente está chamando. O lazer vem um lazer melhorado, né, com mais itens, né? Então acho que ao todo deve ser ali 16, 17 itens de lazer. Então inclui as necessidades modernas, né, que não tínhamos naquela época, como o beach tênis, o espaço pet, né, que é para cachorro, gato ir lá, poder fazer a sua atividade, trazer um adestrador ali, tem onde adestrar o seu cachorro. Então tem o espaço pet, tem os itens clássicos, né, que é playground, academia ao ar livre. Neste empreendimento vai ter uma baita pista de caminhada que vai passar por um bosque dentro do loteamento, né, coisa que alguns empreendimentos a gente não consegue implantar isso aí, porque depende da área verde. Então ali a gente vai construir uma área verde para construir uma pista de caminhada nesse entorno desta área verde. Vai ter um espaço que hoje é também mais uma evolução do mercado do que uma necessidade dos clientes, né? Que é um grande centro de convívio próximo aos quiosques. Então acho que vão ter 3 quiosques, 2 quiosques menores e um quiosque maior, que ali dá para você fazer uma festa de aniversário nesse quiosque maior. Mas entre esses quiosques vai ter um espaço de convivência, que é ali para associação, dentro daqueles serviços que a gente falou que a associação pode trazer, né? Então, hoje tem na quinta-feira tem a horta do condomínio. Então já tem um espaço pronto para onde a gente vai direcionar os produtores que vêm aqui para vender os seus produtos. Poxa, vamos fazer o dia do festa junina do condomínio para a criançada. Então você tem aonde pôr a festa junina. Vamos fazer uma confraternização de Natal, tem aonde ser feito, que é esse espaço de convivência do condomínio. Queremos chamar aqui um food truck, alguma coisa assim, tem aonde instalar para aquele dia do condomínio. Então
Esse é um dos pontos de melhorias. Sem falar que a área é extremamente beneficiada, né? Vai ser um empreendimento quase que plano, né? Lógico que tem os seus aclives e o seu declive, até porque a gente não pode mudar muito a condições naturais do terreno, mas vai ser um empreendimento bastante plano, excelente para poder fazer, mesmo que fora da pista de caminhada, poder fazer caminhada, fazer uma corrida. Você sabe que eu sou maratonista viciado em corrida, e aí a hora que eu olho eu falo assim, planinho, poxa, aqui daria para eu treinar dentro do condomínio aqui, né? Já me acende um desejo ali. Então acho que vem com todas essas melhorias que a gente pôde comentar aqui hoje, por exigência do mercado, por demanda do mercado, por demanda dos clientes. E é o encerramento de um grande ciclo, né? Que começou lá em 2012. Já atendemos 1.500 famílias e esperamos atender as últimas 500 com a mesma qualidade, com a mesma honestidade, com a mesma transparência que a gente sempre teve. Olha, como eu falei aqui ao longo do podcast, né? Vendemos o IP-Zoom. Se o cliente mais antigo buscar lá no contrato, vai ver que estava escrito que era fechado com alambrado. Poxa, vendeu super bem, num preço bom, conseguimos melhorar, entregamos algo melhor para o cliente. Mas a Elenco, e aí eu tive a oportunidade de ter um pouco de contato com o fundador da Elenco e depois com os filhos dos fundadores, né? A Elenco sempre cumpre aquilo que ele prometeu. E eu, ao longo desses 20 e poucos anos de empresa, eu já vivi situações em que a Elenco absorveu um prejuízo para cumprir aquilo que prometeu. Então não tenha dúvida, aquilo que você vê no material publicitário, no prospecto, a Elenco vai entregar. E eu acho que só tem motivo da gente se orgulhar de trabalhar numa empresa que cumpre com as suas promessas ou com seus compromissos com os clientes. Sem dúvida. Pô, show de bola, Michel. Obrigado aí pelo papo. Acho que fica o recado, né, para você que quer conhecer mais sobre o Reserva dos IPs 4, o futuro lançamento aqui na Elenco aqui em Tatuí. Fica ligado nas nossas redes sociais, acompanhe os nossos canais. Em breve divulgaremos mais informações, canais de cadastro, de conversa com os corretores da cidade. Diversos corretores já estão divulgando e trabalhando o nosso produto. Então fique atento que o pessoal já está trabalhando. Se você tem interesse nesse produto, em qualquer outro produto da Elenco, também pode ser esse o momento de fazer parte. É isso. Eu agradeço o convite, né? Estou sempre à disposição da Elenco, uma empresa que eu construí toda a minha carreira, então estou sempre à disposição, sempre que quiser chamar para um bate-papo, para uma Teremos conversa outros de alguma aí, viu? coisa, Com certeza. eu fico à disposição. Desejo sucesso nas vendas, né? Você que está liderando as vendas aí dos IPs, desejo sucesso nas vendas não só desses, mas de todos os empreendimentos. Para quem vai se tornar cliente dos IPs, acho que vai ficar um produto bem bacana. Eu tive a oportunidade de participar da concepção desse projeto, junto com toda a equipe aqui. Vai ficar bem bacana. Para quem vai vender, sucesso de vendas, corra, porque são só 500 unidades. É um projeto de desejo, então estou sempre à disposição aí. Tá bom? Obrigado, Michel. Sucesso Valeu. aí também, viu? Valeu.